focalização, ela é um recurso desenvolvido por Eugene Gently, né, a partir dos estudos que ele realizou com Carl Rogers na Universidade de Wisconsin e tantos outros estudos sobre psicoterapia. Ele começou a perceber o que é que tinha ou não eficácia nos processos terapêuticos. E ele observou que existia uma espécie de fluxo experiencial que, quando a pessoa, o paciente, se remetia a esse fluxo, quando falava no processo terapêutico, a psicoterapia tinha uma eficácia muito maior. A partir então desses estudos empíricos que ele comprovou isso, ele foi desenvolvendo um método para facilitar e favorecer a pessoa a remeter-se a esse fluxo no processo terapêutico dela. Esse método a gente pode chamá-lo de focalização. Então, a focalização ela é um caminho de escuta de uma dimensão muito sutil da experiência vivida que se manifesta corporalmente. O próprio Merleau-Ponty já dizia, né, que o que está por trás das palavras não são os pensamentos, que as palavras elas se confundem com os pensamentos. Então, o que é que estaria por trás das palavras? A tomada de posição do sujeito em relação ao seu próprio mundo de significados. Então, antes das palavras e antes dos pensamentos, tem algo que diz muito mais da pessoa. E esse algo, Gently observou que ele se manifesta corporalmente. Então, nesse sentido, observar essa dimensão sutil da própria experiência é uma forma de observar aquilo de mais particular que a pessoa tem, essa dimensão sutil, né, que o Gently observa que, quando ela é escutada na sua particularidade, ela revela uma novidade em relação à própria pessoa. Então, que o corpo que ele tem uma complexidade, ele carrega um conjunto de informações muito maior do que a consciência é capaz de captar. E Gently então observou que essa tomada de consciência dessa complexidade e a escuta dessa complexidade permite com que a pessoa consiga chegar num nível de autorrealização muito maior. E que quando no processo terapêutico a pessoa se remete, né, a essa dimensão sutil, o processo terapêutico ele tem uma eficácia extremamente maior. A focalização, então, ela é a evidenciação de um processo humano que se dá naturalmente, né? Esse processo do corpo ir impelindo o psiquismo no processo de criação de significados. Segundo Gently, o corpo vai provocando esse processo de criação, de contínua criação de significados. Isso nós podemos fazer de uma maneira mais consciente ou menos consciente, mas é um fluxo natural humano. Então a focalização é a evidenciação desse fluxo. Por isso que ela não deve ser tomada como uma mera técnica, mas sim como a evidenciação de um processo humano. A focalização ela é uma forma de percebermos como as coisas nos tocam, na sutileza delas, como as pessoas nos tocam, que nos tocam muitas vezes numa dimensão que nós não nos damos conta, não nos abrimos. Dar atenção a esse processo sutil seria como darmos atenção a essa tomada de posição do sujeito, a essa espécie desse centro da personalidade, se a gente pode dizer dessa forma. Então, nesse sentido, a focalização ela nos ajuda a ouvirmos essa centralidade da pessoa. A gente poderia dizer, de uma forma metafórica, que ela nos ajuda a aprendermos a ouvir o nosso próprio coração.
Focalização é um método que foi desenvolvido por Eugene Gendlin. Quem é Eugene Gendlin? Eugene Gendlin foi um filósofo que trabalhou com Carl Rogers, um dos maiores nomes da psicologia humanista, e a partir do trabalho com Rogers e depois aprofundando seus estudos, ele desenvolveu uma abordagem que é conhecida como filosofia do implícito ou abordagem experiencial. A focalização é um método que pertence a essa abordagem e que consiste basicamente em ajudar uma pessoa a tomar contato com o seu próprio processo experiencial. Como funciona esse método? Ele não tem nada de artificial, ao contrário, ele nasceu de muita pesquisa científica e que respondia uma pergunta básica: o que faz realmente a diferença no processo terapêutico? E aí percebeu-se que as pessoas que tinham uma capacidade natural de acessar aquilo que nós chamamos de senso-sentido, ou seja, uma capacidade, uma sensibilidade, aquilo que vulgarmente a gente chamaria de intuição, essas pessoas que naturalmente acessam a informação e o referencial que é o senso-sentido, evoluem muito mais nas suas percepções, insights e descobertas a respeito de si e das coisas. O que o Eugene Gendlin fez foi observar como essas pessoas naturalmente faziam isso, sistematizar esse movimento e depois traduzi-lo em passos que podem ser ensinados e praticados. Dessa forma, você consegue acessar a riqueza que existe nessa dimensão, que é uma dimensão experiencial, que nós chamamos, e que contém informações muito mais precisas. E aí o que você percebeu é que você pode, a partir do senso-sentido, acessar uma gama de percepções e de significados potenciais muito mais rico do que seria somente um processo cognitivo. Porque, afinal de contas, nós humanos, como qualquer forma de vida, estamos em uma interação incrivelmente delicada e precisa com tudo aquilo que é importante e é vital para nós. Toda essa gama, toda essa riqueza, ela é muito maior do que a nossa percepção consciente é capaz de registrar. Mas isso não fica perdido, e essa é a beleza do método. Por meio do método de focalização, é possível fazer uma pausa e, a partir dessa pausa, acessar todo esse registro que funciona implícito em cada um de nós. As percepções, as ideias e tudo aquilo que vem desse espaço tende a ser muito mais interessante, muito mais construtivo e muito mais curativo para uma pessoa. Basicamente, o método de focalização tem como grande objetivo ensinar as pessoas que naturalmente não fazem isso a fazê-lo. A focalização é um instrumento muito rico e muito poderoso, muito bem-vindo para a nossa saúde psicológica, a chamada saúde mental. Porque é eu estar de posse de mim mesmo, é eu saber quem eu sou. Um ser que é mutante, que é sempre novo, que não se repete. Não se repete porque cada momento que vivemos é único. Esse momento presente, esse momento, esse instante que nunca aconteceu antes e nunca vai se repetir. Então somos para sempre jovens. Porque é uma notícia muito bem-vinda. Então a focalização é eu estar permanentemente atualizado comigo, se não viver uma dualidade entre pensamento e sentimento, por exemplo, né? Podemos criar várias dualidades. Eu ser inteiro, íntegro, estar inteiro, presentificado em cada gesto, em cada momento que eu estiver vivendo. Isso é difícil, é raro, porque as pessoas vivem muitas fragmentações, né? Muitas divisões internas, muitas dualidades. Então a focalização é sinônimo de unidade, de integração, ser um
um estar dividido. E há pessoas que trazem esse dom, digamos assim, não de berço, mas foi criado numa cultura, numa escola, numa família, né, que deu de presente para ele essa integração, essa unicidade. Né? Mas a maioria das pessoas não recebe isso das suas culturas familiares, escolares, culturas sociais. E então estão assim, fragmentadas, divididas, perdidas dentro de si mesmas, sem saber quem verdadeiramente elas são. E tanto é que a focalização vai nascer desse recurso, que é uma produção da psicologia humanista, ela vai nascer exatamente no trabalho de grandes psicólogos, trabalhando com pessoas muito feridas emocionalmente pela vida, internados no hospital psiquiátrico. Então, a partir de tentar resgatar junto a essas pessoas essa inteireza, né, essa saúde psicológica, eles viram que para aquelas pessoas era muito difícil alcançar esse momento. Então, aí o Diedre cria esse recurso da focalização exatamente como um instrumento para facilitar esse caminho dessas pessoas em direção à saúde, o resgate delas para a saúde psicológica. E depois esse recurso se revelou tão rico que passou a ser aplicado não apenas no hospital psiquiátrico, né, onde nasceu, mas em muitos outros espaços e áreas, nas psicoterapias, de uma maneira geral, nos grupos, e depois cada um por si mesmo. Deixou de ser um recurso terapêutico para ser um recurso de vida plena, saudável para todo mundo. Então, a focalização é uma forma de eu estar junto comigo mesmo, e aos poucos, esse junto comigo mesmo já traz uma divisão. Um eu que quer estar junto consigo, já é uma dualidade. E vai chegar um momento em que termina isso. Eu sou, simplesmente eu sou. Inteiro, livre, fluido. Nós temos duas dimensões na nossa subjetividade. Uma é como é que eu experiencio a vida a cada instante, como é que a vida me impacta a cada instante. Somos seres relacionais. O tempo todo eu estou recebendo um impacto aqui, da presença de vocês, dessa conversa. A maneira como eu acuso o impacto da vida sobre mim é a experienciação. Como é que eu experiencio esse momento? Alegre, triste, angustiado, ansioso, pleno, vazio. Como é que eu acuso o impacto da vida sobre mim a cada instante. Então, isso é visceral, isso é corporal. Esse impacto é no corpo. Então, é uma dimensão mais que eu acuso de uma maneira experiencial, próxima assim, do visceral, do físico. A outra dimensão é como é que eu trago para um nível de compreensão reflexiva, simbólica, isso que eu experienciei visceralmente. Então, isso chama-se simbolização. A minha capacidade reflexiva me possibilita uma apreensão a nível da linguagem consciente e simbólica do que eu acusei, como a vida me impactou aqui agora. E a liberdade, na realidade, ela reside na minha capacidade de simbolizar corretamente o que eu experiencio. Porque eu não escolho o que eu experiencio. A vida que me oferece isso. Me oferece uma situação de tristeza, de alegria, de angústia, de medo, de felicidade, de plenitude, isso vem. Agora, eu preciso elaborar isso e tornar isso apreensível, compreensível para mim mesmo. Então, a minha liberdade está em apreender a nível simbólico isso que eu experiencio. Se eu não faço isso, fica apenas um impacto no corpo. Isso fica como uma energia, uma força que me mobiliza, me dirige, me guia, sem que eu esteja de posse dela. Então, eu sou mais dirigido do que livre. Então, a focalização me possibilita focar, levar a minha atenção para o que eu experiencio, como eu recebo o impacto da vida nesse momento, como que eu processo esse impacto a nível simbólico. Então, como eu disse, eu sou o dono do processo de simbolização. A liberdade reside no simbólico. Eu apreender claramente o que eu estou experienciando. Eu não escolho o que eu experiencio.
E eu criei uma dualidade, às vezes, severa se eu não simbolizo, não apreendo a nível simbólico corretamente o que eu experiencio. Então eu posso estar angustiado, por exemplo, e não me dou conta disso. Eu posso estar ansioso, nervoso, irado, eu não me dou conta disso. Não me aproprio a nível simbólico. Essa energia vai me dirigir, vai me ligar muitas vezes a ações desastrosas e a consequências psicológicas outras. Porque aquilo que eu não simbolizo fica no corpo e vai gerar desconfortos, mal-estares, angústias. Então a focalização é um instrumento para a minha libertação, pessoal. É um recurso que me ajuda a voltar para esse momento experiencial, visceral, e apreendê-lo a nível simbólico. E a saúde psicológica repousa nisso, na capacidade de eu saber a cada instante quem sou eu. Então, quem sou eu, o que eu estou experienciando aqui agora. Me torno senhor de mim mesmo, não mais guiado por forças que eu desconheço. Como recurso da psicologia é muito rico, porque na psicoterapia, por exemplo, as pessoas nos procuram porque estão muito fragmentadas, muito divididas, muito distantes de si mesmas, não sabem quem elas são. E isso, em termos mais graves, é com os pacientes internados no hospital, por exemplo, no qual o Diego e o Roger trabalharam. Mas no cotidiano, as pessoas estão muito fragmentadas. Então, a focalização é um instrumento muito rico para a pessoa resgatar a sua saúde psicológica, a sua integridade psicológica. Eu acho que a humanidade precisa muito da focalização. Agora, veja bem, a focalização é um processo natural. Quando você está bem consigo mesmo, você simboliza, você experiencia, a vida te acusou aqui alguma coisa, você diz, nossa, eu fiquei muito chateado com isso. Nossa, eu fiquei irritado com isso. Pronto, você processou naturalmente o que a vida te proporcionou naquele momento, está beleza. Né? O problema é que muitas experienciações nós nem permitimos que elas sejam simbolizadas. Porque eu aprendi que é feio sentir aquilo, eu aprendi que eu sou indigno se eu experiencio aquilo. Enfim, muitas experienciações não ficam acessíveis à simbolização, por motivos mil. Então, a focalização é um processo natural, todos nós focalizamos naturalmente. Não focalizássemos, teríamos já nos desintegrado psicologicamente, mas a humanidade está muito sofrida e muito perdida de si mesma. Então, ela é um instrumento para a focalização, para esse recurso desenvolvido pela psicologia, para resgatar, recuperar aquela facilidade nós tínhamos de focalizar naturalmente. Hoje, muitas pessoas precisam que alguém facilite esse processo para ela se recuperar, resgatar aquilo que ela já fez naturalmente. Então eu acho que a focalização assim, é um presente para a humanidade, sabe? E precisa, isso está acontecendo, sair dos consultórios, sair dos hospitais e ganhar as ruas. Porque as pessoas estão muito sofridas e é um instrumento poderoso para o resgate da saúde psicológica. Então é um presente para a humanidade que vem da psicologia humanista, desses grandes psicólogos que deram esse presente para todos nós. Então é um recurso que permite a pessoa fazer uma pausa, silenciar, tomar consciência de si mesmo numa dimensão que o ruído do dia a dia acaba impedindo. Um outro ponto importante que eu acho que vale a pena ser mencionado, que é uma preocupação grande nossa em contribuirmos para essa sensibilidade e essa delicadeza de uma relação com sua própria intimidade, com a nossa própria intimidade. Então, o Jenny, ele nos ajuda a observar e a aplicar aquele recurso que o Rogers descobriu nas relações interpessoais. Ele nos ajuda a utilizar aquelas condições necessárias para o desenvolvimento da personalidade em relação, eu poderia dizer, em relação ao nosso próprio mundo interior. Então,
como se o Gentling tivesse aplicado aquelas condições em relação à nossa própria intimidade, às nossas próprias vivências, experiências mais difíceis, mais traumáticas. Então a focalização, ela tem uma eficácia muito grande em situações traumáticas, ela tem uma eficácia muito grande, por exemplo, também na lida com dores crônicas, também com, por exemplo, enxaquecas, doenças reumáticas. Ela tem eficácia na lida com sonhos, em auxiliar a pessoa a perceber aquela posição que ela tem ao longo da vida como um todo, que a gente poderia chamar aquelas experiências de fundo, né, o background feelings, né, aqueles sentimentos de fundo. Então ela é um recurso que pode ser utilizado numa gama muito grande terapêutica. E esse é um aprendizado realmente revolucionário que tem transformado nossas vidas há muitos anos. E é com muita alegria e com muita satisfação que nós hoje estamos trazendo, através da representação aí do Instituto Internacional de Focalização criado pelo Gentling. Conheça a nossa proposta de trabalho, né? Venha caminhar com a gente esse percurso tão incrível em direção ao nosso próprio coração.